Olá, olá, meus alunos e alunas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso aqui falando mais uma vez para a nossa aula de ciências. Hoje, pessoal, estamos na nossa segunda aula e iremos estudar aquela segunda parte da aula anterior, né? Que hoje é sobre habitat, nicho ecológico, organização ecológica, relações alimentares nos ecossistemas e biomas, tá? Essa é a agenda de hoje. O conteúdo é os seres vivos na Terra, continuando o assunto, né? E a atividade, você vai fazer uma atividadezinha no caderno, tá, gente? E também vocês vão responder a atividade da página, só um minutinho. Pronto, vocês irão responder a atividade da página 250, tá? Eu não coloquei aí na frente aí, mas você só coloca aqui, só um minuto. Prontinho, gente, né? Então, você vai fazer a atividade no caderno e também a atividade da página 250. Vamos lá? Bom, o que é habitat? Em ecologia, o termo habitat, ele se refere ao ambiente, ao local onde o organismo ele vive, né? O mesmo ecossistema ele pode apresentar vários locais com diferentes características bióticas e abióticas e, consequentemente, diferentes habitats, né? Então, o habitat ele é uma coisa e ecossistema ele é outra. Além do habitat, em um ecossistema, podemos identificar diferentes nichos ecológicos. O nicho ecológico ele se refere ao modo de vida do ser vivo, bem como as condições do ambiente em que ele pode tolerar em suas relações com outros seres vivos. Bom, gente, o que está querendo dizer é o seguinte, ó, que ele diz que em um ecossistema pode identificar diferentes nichos ecológicos, né? Que o nicho ecológico ele se refere ao modo de vida do ser vivo, né? As condições do ambiente em que ele pode tolerar suas relações com os outros seres vivos, né? O modo como eles estão lá. Então, o habitat, pessoal, ele é diferente de nicho ecológico. Enquanto o habitat ele se refere, né, ao local, ao ambiente onde ele está, que proporciona condições físicas favoráveis, alimentação, né, adequada, abrigo, proteção, o nicho ecológico é o modo de vida daquele ser vivo, né, daquele organismo. É como ele se comporta naquele determinado ambiente, tá, gente? Ao estudar o nicho ecológico de um ser vivo, os ecólogos observam várias características, como sua fonte de alimento, suas interações com outros seres vivos, em qual período do dia ele é mais ativo, quais fatores do ambiente mais influenciam seu crescimento e sua reprodução, entre outros, né? Então o ecólogo ele analisa o comportamento daquele ser vivo, né? Por exemplo, os macacos, só um exemplo, né? Como é que seria o nicho ecológico do macaco? Bom, o nicho ecológico dele, o modo de vida dele é o quê? É passar o dia todo na árvore, né? Eles se alimentam de frutas, de folhas, certo? E tem hábitos diurnos, né? Eles saem para procurar comida, né, para coletar durante o dia, né, à noite é o seu descanso. Por exemplo, já tem algumas espécies de cobra e de aranha que eles já têm hábitos noturnos, né? Então, o modo de vida daquele ser vivo, a gente está trabalhando exatamente o nicho ecológico. Enquanto o habitat, ele se refere ao ambiente, ao local onde esse organismo vive. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui do Brasil, pessoal. Ó, na Mata Atlântica, por exemplo, apresenta árvores de diferentes tamanhos, certo? Essa variação de tamanho, ele se refere... Vou colocar assim, pronto, dá para ver, né? Certo. Essa variação de tamanho interfere nas características abióticas, como incidência de luz solar, por exemplo, né? Resultando em diferentes habitats, que são povoados por seres vivos com nicho ecológico
variado. Então repare bem, pessoal, em uma mesmo, né, em um mesmo ecossistema, você pode ter vários tipos de habitat, né, e de nicho ecológico variado. Aqui a gente tem umas espécies de pássaro, né? Cada uma das espécies de aves apresentadas ao lado ocupa um determinado nicho ecológico. O zindedê, por exemplo, né? Ele vive nas árvores de maior altitude, né? As árvores mais altas. Já o formigueiro assobiador, ele alimenta-se de insetos. E para capturar o alimento, essa ave ela envolve a serrapilheira, né? O que é a serrapilheira? Camada superficial do solo, de floresta, composta por restos de vegetais, né? Então, pessoal, o formigueiro assobiador ele fica na parte mais embaixo, ó, né? E eles fazem os seus ninhos também mais embaixo, para ficar mais próximo do alimento, certo, gente? Então, seria exatamente essa parte. Só um minutinho. Certo, gente? Então, o formigueiro assobiador ele teria um comportamento diferente, por exemplo, do zindedê. Desculpa. Vamos lá. Como é que é a organização ecológica? Como vimos, a ecologia estuda as interações entre os seres vivos e deles com o ambiente. Para facilitar seu estudo, os ecólogos consideram diferentes níveis de organização ecológica: organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. A gente vai ver a seguir o significado ecológico de cada um desses termos, tá? Então, primeiro, a gente tem aqui, ó, cada ser vivo tomado individualmente é considerado um organismo, né? Então, quando você pega um ser vivo isoladamente, individual, a gente chama ele de organismo. Um grupo de organismos de uma mesma espécie que ocupa o mesmo local é chamado de população, né? Então, você tem ali a reunião de vários organismos de uma mesma espécie, né? Então, ali você já vai chamar aquele grupo de população, tá? E o conjunto formado pelas diferentes populações de um ambiente que se relacionam entre si é chamado de comunidade, né? Por exemplo, a interação dessa população, desse grupo, com outros grupos, certo? Mas desde que eles tenham alguma relação entre si, né? Por exemplo, os leões, né? Eles precisam dos cervos, né? Dos bambi para se alimentar, né? Sem aquela carne, aquela proteína, os leões eles vão morrer de fome, né? Então, não é simplesmente para você chamar de comunidade, esses grupos, essas populações, eles têm que estar relacionados entre si, né? Eles têm que contribuir de alguma forma um com os outros, ok? Bom, o conjunto de todos os biomas da Terra forma a biosfera, certo, pessoal? Então, mas antes de chegar na biosfera, a gente vai vir para cá, ó, tá? De comunidade para cá, tem a setinha, eu não tinha observado. O conjunto formado pela comunidade, de seres vivos de um ambiente e pelo meio abiótico, como luz, rochas e calor, bem como as interações entre os meios biótico e abiótico, constitui o ecossistema. Então, o ecossistema, pessoal, é a reunião de tudo isso, né? De todas essas comunidades que têm essa interação em um determinado ambiente, né? E eles estejam envolvidos no meio abiótico, como luz, como rocha, como calor, como chuva, como ar, como a água, ok? Então, essa interação, esse conjunto, a gente chama isso de ecossistema. Descendo para cá, o conjunto de ecossistema com características semelhantes forma um bioma, né? Por exemplo, a caatinga. A caatinga é um bioma, né? O cerrado é um bioma, tá ok? E
Por fim, o conjunto de todos esses biomas da Terra forma a biosfera, que é composta por todas as regiões do planeta onde existe vida. A biosfera abrange as profundezas dos oceanos, os diversos ambientes aquáticos, todos os biomas terrestres e a parte da atmosfera na qual existem seres vivos, né? Então, quando você estiver falando de biosfera, você está falando da vida na Terra, né? Então já é uma coisa bem mais abrangente, uma coisa bem mais grande, tá? Então, não confunda bioma com biosfera, tá? Apesar de ser bem parecidos os nomes, né? O bioma ele é apenas o conjunto de ecossistema com características semelhantes, né? A biosfera não. A biosfera já é a reunião de todos esses biomas. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a destruição da biosfera, tá? É o seguinte, ó, comunidades biológicas que levaram milhões de anos para se desenvolver, vêm sendo devastadas pelo homem em toda a Terra. A lista de transformações de sistemas naturais que estão diretamente relacionados a atividades humanas é longa. Inúmeras espécies diminuíram rapidamente, algumas até o ponto de extinção, em consequência da caça predatória, destruição do habitat e a ação de novos predadores e competidores. Ciclos naturais, hidrológicos e químicos vêm sendo perturbados pela devastação de terra. Então ele está falando aí que a biosfera, né, os biomas em geral, eles estão sendo devastados pela ação do homem, né? O próprio clima do planeta pode ter sido alterado por uma combinação de poluição atmosférica e desmatamento. As atuais ameaças à diversidade biológica não têm precedente. Nunca, na história natural, tantas espécies estiveram ameaçadas de extinção em um período tão curto. Essas ameaças à diversidade biológica estão aumentando devido às demandas de uma população humana que cresce rapidamente e aos contínuos avanços tecnológicos. O que é ruim para a diversidade biológica será, quase com certeza, ruim para a espécie humana, uma vez que os seres humanos obtêm no ambiente natural a água, matéria-primas, alimento, medicamento e outras mercadorias e serviços de que tanto depende, né? Então, pessoal, talvez o que a gente está vivendo hoje em dia, essa pandemia, seja também por conta disso, né? Seja por conta da caça predatória, da destruição do habitat, né? Então, o próprio homem, ele está com essa destruição da biosfera, ele está causando a sua própria destruição. Né? Porque a gente bem sabe, os recursos terrestres, os recursos do nosso planeta, eles são limitados. Uma hora vai acabar. Né? O próprio clima, né? A própria alteração desse clima maluco, né? Calor enorme, pouca chuva, ou quando é chuva, é chuva demais em um único local, concentrado. Então, esses ciclos naturais, né, desregulados, tem sim alteração do homem, né? Por conta do desmatamento, por conta da poluição atmosférica, e isso é um conjunto de fatores, né, gente? Então, pessoal, ao longo de sua história de vida, os seres humanos desenvolveram várias tecnologias que facilitaram a realização de diversas atividades. Proporcionaram mais conforto, entre outras vantagens. Justamente com esses avanços, ao longo da história da humanidade, observa-se a destruição da biosfera, exploração de matéria-prima, devastação de grandes áreas para a criação de animais e cultivo de plantas, produção e descarte de grande quantidade de resíduos, poluição das águas e tantos outros prejuízos ao ambiente são consequência das atividades humanas na biosfera. Né? E o mais recente são o desmatamento na Amazônia, né, gente? Percebemos que depois que mudamos de governo, né, do ano passado para cá, a gente teve um aumento muito considerado do desmatamento, né? Porque a ideologia do governo, eles pregam, né, estimulam as pessoas a desmatarem, né? Apesar que a gente já corre um risco muito grande na nossa Amazônia, né? Como se não fosse pouco, né, pessoal? Ainda tem esse estímulo do governo federal, tá? Mas espero que isso mude rapidamente, porque senão, gente, daqui a pouco a gente está sem floresta. Por causa dos avanços ao longo dos anos, com o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos,
temos a falsa impressão de que não dependemos mais do ambiente e de que a ciência será capaz de resolver a maioria dos problemas gerados pela população humana. No entanto, essa ideia é equivocada, pois o ser humano, assim como qualquer outra espécie, depende do ambiente para sobreviver. Dessa maneira, sua sobrevivência está diretamente ligada à conservação da biosfera. Pessoal, apesar dos apesares, a nossa tecnologia ela avançou muito, principalmente em termos de reciclagem, né? Reaproveitamento de materiais de produto. Porque até então, gente, se nós não tivéssemos avançado nessa área, a gente estaria numa situação muito pior, né? Estaríamos em uma situação insustentável. Então, a nossa biosfera ela ainda resiste por conta de alguns avanços tecnológicos. Então, essa é a atividade que eu quero que vocês façam no caderno, tá? A primeira questão, o que você entende por destruição da biosfera? Você responde lá e depois manda para mim. Alguns avanços tecnológicos provocam a destruição da biosfera. Cite um exemplo desses avanços tecnológicos. C. Se por um lado o avanço tecnológico contribui para a poluição e a destruição da biosfera, por outro ele também ajuda a conservar o ambiente. Cite 2 exemplos de tecnologia que tem esse objetivo. Se necessário, faça uma pesquisa. Como você pode auxiliar na preservação da biosfera, né? Lembrando que a biosfera é um ambiente, né, global, tá, gente? É uma coisa mais restrita, não, é um ambiente global. Então, eu quero que vocês respondam essas 4 questões no caderno e mande para mim. Essa é a atividade da página 250, certo? Eu quero que também vocês respondam e mandem para mim. Aqui é o restante, ok? Bom, vamos ver essa daqui, relação alimentar nos ecossistemas. A Chase diz assim, detesto o self-service, né? Uma onça correndo atrás do viadinho aí. O que está acontecendo na Chase? A gente percebe que a onça, né, está correndo atrás de sua presa, né? De que maneira você acha que os animais representados na Chase estão se relacionando entre si? Bom, um é a presa, o outro é o predador, né, gente? Então, um precisa do outro para se alimentar, certo? Como você estudou anteriormente nesse capítulo, que a gente tinha visto agora há pouco, os seres vivos de um ecossistema, eles interagem entre si. Então, essa interação aqui, pessoal, apesar de não ser muito favorável, né, para o viadinho, aqui é uma interação. Eles estão se interagindo. Como ocorre essa interação? Os seres vivos podem interagir uns com os outros de diferentes maneiras e por diferentes motivos. Um deles é para obter alimento, que era o exemplo da Chase. Essas interações são chamadas de relações alimentares, né? Então, aquela interação a gente chama de relação alimentar. De acordo com a capacidade de produzir seu próprio alimento, os seres vivos de um ecossistema podem ser classificados em consumidores e produtores. Tá, gente? Era até para me ter selecionado essa partezinha aqui, mas não deu, né? Então, eles podem ser classificados em consumidores e produtores. Muita atenção nessa hora. Os seres vivos produtores, como a maioria dos vegetais, produzem seu alimento a partir da energia luminosa solar, da água e do gás carbônico, certo? Já os consumidores, como os animais, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, para obter energia e nutrientes, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. Quando o ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para aquele que está sendo alimentado. Então, pessoal, preste atenção que essa classificação de seres vivos do ecossistema, de consumidores e produtores, ele é muito importante para a manutenção da vida, né? Enquanto uns que produzem seu próprio alimento, né, outros não produzem, eles vão buscar energias e nutrientes a partir, né, de outros seres vivos, certo? Então, quando um ser vivo se alimenta de outro, a gente diz que ocorre uma transferência de energia.
daquele que está sendo consumido para aquele que está se alimentando, ok? Então a gente vai ver o exemplo aqui a seguir, ó. O sol, por exemplo, né? O sol ele vai para a grama preta, certo? Parte da energia armazenada pela grama durante a fotossíntese é transferida para o grilo, quando ele se alimenta deste vegetal. Então o grilo se alimenta do vegetal, certo? Aí a galinha, da mesma maneira, parte da energia contida no grilo é transferida para a galinha, por meio da alimentação, né? Então quando a galinha se alimenta do grilo, parte dessa energia vai para a galinha. Como você pode perceber no esquema acima, o fluxo de energia representado pelas setas é unidirecional, ou seja, ocorre de apenas uma direção, né? Não tem como o grilo comer a galinha porque já foi, né, consumido pela galinha. Entendeu? Bom, cadeia alimentar. A transferência sequencial de energia desde os produtores, passando por uma série de consumidores, é conhecida como cadeia alimentar. Todos os seres vivos envolvidos na cadeia alimentar podem sofrer a ação do chamado seres vivos decompositores. Então a gente vai ver a seguir o exemplo da cadeia alimentar, né? Então aqui a gente tem, ó, consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, certo? Consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Os produtores são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. E aqui são chamados decompositores. Certo, pessoal? Então isso a gente chama isso de cadeia alimentar. O sol alimenta a planta, a grama, né? A grama ele serve de alimento para o grilo. O grilo serve de alimento para a galinha. Deixa eu ver. Aqui não deu para cortar, mas no livro de vocês tem, tá? A outra parte. A galinha, desculpa, do lagarto, né? Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, né? Então, o que é um consumidor primário? Ele se alimenta diretamente dos produtores, certo? Tá aqui. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. E os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, né? No caso, isso daqui. Certo, gente? Então, isso a gente chama de cadeia alimentar. E os decompositores, pessoal, são os organismos que obtêm a energia de que necessitam, transformando matéria orgânica em substâncias que podem ser absorvidas por outros seres vivos, como os vegetais. Dessa maneira, contribuem para a reciclagem da matéria no ecossistema. Em geral, os seres vivos decompositores consomem organismos mortos, como animais e vegetais, restos orgânicos, como fezes, e parte de organismos, como folhas e frutos que caem no chão. Os decompositores são representados por determinados tipos de fungo microscópicos, alguns protozoários e algumas bactérias, né? Então, pessoal, é um ciclo. Desde que vai de produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e até os seres, né, os seres vivos decompositores, né? Que aí vai e forma de novo essa cadeia alimentar, ok? As cadeias alimentares ocorrem em todos os ecossistemas, tanto aquático como terrestre. Então aqui, pessoal, temos exemplos, né, de uma cadeia alimentar aquático, né? Vamos preencher essa partezinha aí, como é que fica? Deixa eu ver aqui, ó. Certo. Ó, o zooplâncton é o consumidor primário, pois consome os organismos produtores. Os lambaris são os consumidores secundários dessa cadeia alimentar, pois alimentam-se dos consumidores primários. As traíras são os consumidores terciários, né, dessa cadeia alimentar, pois se alimenta dos consumidores secundários. Certo, pessoal? As microalgas, que é essas daqui, ó. As microalgas que compõem os fitoplânctons são os organismos produtores dessa cadeia alimentar, né? Que eles produzem o seu próprio alimento. Aqui são os produtores. Determinados fungos microscópicos, protozoários e bactérias representam os organismos decompositores.
dessa cadeia alimentar, pois atuam na decomposição dos restos orgânicos dos outros seres vivos, liberando substâncias simples para o ambiente. Ok, gente? Aí você vai completar esses espaços aí com o que foi dito. Teia alimentar. Vamos entender agora o que é essa teia alimentar. Teia alimentar é um pouco diferente da cadeia, tá? Você acha que um ser vivo pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar? Olha só, né? Como você observou na cadeia alimentar aquática, apresentada na página 254, os lambaris são consumidores secundários, que se alimentam de zooplâncton. No entanto, os lambaris, assim como outros animais, podem se alimentar de outros seres vivos, como os vegetais aquáticos, fazendo parte de mais de uma cadeia alimentar. Dessa maneira, ao participar de diferentes cadeias alimentares, os lambaris possibilitam a interligação dessas cadeias. O conjunto formado por várias cadeias alimentares de que se interconecta é denominado teia alimentar. Então, pessoal, a teia alimentar é isso, né? Quando um ser vivo ele pode se alimentar de mais, né? De mais de um ser vivo, né? Então, aí forma uma teia alimentar, não é mais uma cadeia, né? Então, a teia alimentar é uma coisa mais abrangente, uma coisa mais ampla. A teia alimentar, ele apresentada acima, né, que é esse daqui, é apenas um exemplo simplificado. No ambiente, essas relações são mais complexas e envolvem quantidades variadas de seres vivos, tá? Então, aqui, pessoal, é todo, né, um emaranhado de quem se alimenta de quem, né? Quem é alimento para quem. E como você pode ver, forma-se tipo uma teia, né? Todos estão interligados entre si de alguma forma. Certo? Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o desequilíbrio, né? Que ele está falando do manguezal em Florianópolis. Ele diz assim, ó, conforme o diretor da FLAPAM, Marco da Silva, os jacarés estão se proliferando devido à falta de predadores naturais. Lagartos e garças são animais que comem ovos e os filhotes dele, mas estão sumindo. A explicação da Floram é que décadas atrás foi trazida para Santa Catarina o sagui, que é natural do Nordeste. O macaquinho, né, o sagui, o macaquinho, por sua vez, que também se alimenta de óvulos de pássaro, acabou causando desequilíbrio ambiental, né? Então, pessoal, perceba o seguinte, é importante a gente não levar, né, animais de uma região para outra, porque pode, né, acontecer um desequilíbrio ambiental naquela determinado local. Né? Aqui é um exemplo, né, do jacaré de papo amarelo, né, que ele está se proliferando porque o seu predador natural, que são garças, e lagartos, eles estão sumindo por causa de um macaquinho que foi trazido do Nordeste. Tá, gente? Ao observarmos as cadeias e teias alimentares, percebemos que as relações alimentares contribuem para o controle das populações de seres vivos. Por exemplo, a quantidade de capim poderia ser muito grande em um ecossistema se não existissem os herbívoros para consumi-lo. Com a população de capim controlada, é possível que outros vegetais se desenvolvam no ecossistema. Portanto, as relações ecológicas em equilíbrio contribuem para que exista uma diversidade de seres vivos em um ecossistema. No caso da reportagem apresentada acima, a introdução do sagui, que não é natural desse ecossistema, resultou na diminuição de predadores de ovos de jacaré de papo amarelo, aumentando a população desse réptil. Isso causou um desequilíbrio nas relações alimentares. Né? Então, é importante que a gente consiga manter esse equilíbrio, né, nesses ecossistemas. O desequilíbrio nas relações alimentares pode levar ao desaparecimento de certas populações, certo? Ou aumento excessivo de outro, a diminuição da diversidade de seres vivos em um ecossistema, entre outras consequências. Esse desequilíbrio pode ser causado pela introdução de espécies como o sagui apresentado na reportagem, destruição de habitats, extinção de espécies, entre outros motivos, tá, gente? Deixa eu vir aqui para os biomas, pessoal.
para a gente poder encerrar o vídeo, né, que já está muito grande. Então vamos lá. Biomas. Embora cada ecossistema apresente características próprias, eles podem ser agrupados de acordo com algumas semelhanças. É importante lembrar que o fato dos ecossistemas terem aparências semelhantes não significa que eles apresentem os mesmos seres vivos, pois cada um apresenta um meio biótico próprio. Um conjunto de ecossistemas com características semelhantes forma um bioma. Uma das principais características utilizadas para agrupar os ecossistemas é a estrutura de sua vegetação, né? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo simplesmente que, embora você tenha semelhanças de ecossistema, não significa dizer que vai ser os mesmos seres vivos que moram em um vai morar em outro, né? O próprio exemplo lá do manguezal em Florianópolis, a gente constatou isso, né? Que embora que a gente esteja vivendo no mesmo país, no mesmo país de clima tropical, não se pode estar se deslocando um animal de um determinado ecossistema para outro, embora com aparências semelhantes, né? Certo? Então aqui, gente, ó, basicamente você tem alguns exemplos de biomas, né? Então a gente tem a tundra, que se localiza nas regiões que apresentam verões curtos, invernos longos e rigorosos, né? Temperatura ali de menos 2 graus Celsius. Temos a floresta temperada decídua, certo? Temos os desertos, né? O deserto do Saara, nesse caso aqui. Floresta boreal, também conhecida como taiga, ou floresta de coníferas, que se encontra em regiões onde apresentam inverno longo, né, e rigoroso, e verões curtos. Temos o bioma do campus, que inclui uma variedade de ecossistemas cujos vegetais têm pequeno porte. As savanas, né, floresta tropical. E alguns biomas brasileiros, né? O Brasil ele é rico em biodiversidade, e essa variedade de espécies de animais e vegetais ela está distribuída em 6 biomas, que apresentam características diferentes uns dos outros. Então aqui a gente tem a caatinga e a floresta amazônica, né? A caatinga e a floresta amazônica, que é o mapa, tá, gente, do Brasil. Temos o cerrado e o pantanal, certo? Aqui o cerrado, que fica na região centro-oeste, mais ou menos, tem temperatura mais alta, há 2 estações bem definidas, né? A seca, que é entre maio e setembro, e a chuvosa, né? Que é entre outubro e abril, certo? E temos o Pantanal, que se localiza na região plana, né? Durante alguns meses do ano ocorrem inundações causadas pelos rios da região, e parte desse terreno permanece alagado, tá? Que é uma região mais alagadiça. E por fim temos a Mata Atlântica, que ela se localiza na região do litoral, né? Com algumas extensões do interior do continente, em geral, em locais mais montanhosos, certo? A nossa Mata Atlântica era bem maior há muito tempo atrás, né, gente? E temos os campos sulinos, né, que se caracterizam por apresentar uma vegetação baixa, composta principalmente por gramíneas e poucas árvores, distantes umas das outras. Em geral, o solo é duro e pouco profundo, né? Em relação ao clima, ele apresenta um inverno com temperaturas baixas, tá, gente? Então, Amazônia e Cerrado são os biomas mais atingidos por invernos, atingidos por queimadas no inverno. Mata Atlântica, floresta, é a mais agredida do mundo. Desmatamento do Pantanal, né? Pessoal, infelizmente, isso são manchetes como essas que aparecem com frequência nos jornais, né? Os biomas brasileiros, aos poucos, eles estão sendo destruídos. Seja para aumentar a área agrícola, seja para extrair recursos como a madeira, ou para aumentar o pasto para gado, né? Enfim, o ser humano ele se esquece de que os impactos sobre a vegetação e o solo provocam alterações no clima, né? E coloca em risco grande quantidade das espécies animais. A destruição dos nossos biomas ele afeta diretamente todo o planeta, pessoal, tá? Esses impactos não é só aqui no Brasil. Então, essa é a área do bioma no território nacional, né? Cada uma caracterizada, certo? Com a sua área e a área de cobertura de floresta atual em relação à original do bioma, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes,
para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Façam de novo a leitura do livro, ok? Para fixar melhor o conhecimento e façam as atividades, tá? Então, até mais, boa aula, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.